isso que nós queremos conhecer. Então, Sérgio, eu queria saber, começando lá atrás, os primeiros estudos, e aí ao caminhar na vida junto aos pais, como é que aconteceu isso? Esse caminho, essa vocação assim, para esse ministério que o senhor hoje executa com uma capacidade muito grande. A influência de quem? Houve influência ou não? Ou foi realmente uma fé que brotou desde pequeno? Como é que começou? Os primeiros anos? A gente usa uma expressão assim, eu me conheço, não é? Ou desde que eu me conheço por gente, sim, eu sinto essa vocação. E é um pouco isso. Desde que eu comecei a ter noção das coisas, a compreendê-las, eu percebi que Deus me chamava para ser padre. E como é que eu senti isso? Indo à missa, participando da missa. E naquele tempo a gente nem participava, porque a missa era em latim. O padre rezava e os fiéis apenas eram espectadores, sim, apenas contemplavam, sim, na fé aquele mistério augusto que se realizava. O padre tinha um coroinha e o coroinha respondia à missa em latim. O povo, no máximo, ouvia a pregação do padre, que era na língua vernácula, que era, no nosso caso, português. E eu queria ir à missa, e eu me lembro muito bem, indo à missa com minha avó paterna, meu avô paterno, minha mãe. E quando eu via o padre, eu dizia, eu quero ser padre. Já estava aí. Eu não queria ser o coroinha. Sim. Eu queria ser o padre. Isso desde minha infância, mais tenra infância. E isso nunca desapareceu de dentro de mim. Eu fui um jovem normal, eu nasci na roça, vivi na roça, trabalhei na roça, sobretudo na época da colheita do café, sim, do arroz, do milho. Meu pai, cansado da roça, veio fazer uma experiência em São Paulo, na cidade de Americana, onde estavam meus avós maternos. Conseguiu um emprego e depois de se estabilizar no emprego, voltou à nossa terra natal para nos trazer mãe e eu e mais 2 irmãos. Nós morávamos numa cidadezinha aqui do interior chamada Cajobi. E onde fica esta cidade? Como referência eu digo, bem próxima à terra do peão do boiadeiro, Barretos. Não é? E foi em Americana que eu cresci e continuei com este desejo de ser padre. Foi em Americana que eu comecei a estudar no grupo escolar do SESI. Grupo escolar. Aquele tempo ainda era o grupo escolar, não é? Do SESI. Lá eu fiz o primário. Depois fui para o ginásio. Isso. E já no ginásio, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa que o meu pai trabalhava, uma multinacional, sim, italiana. Aos 14 anos eu entrei para esta multinacional, e lá eu varri a oficina mecânica. Eu ajudava na oficina, a montar máquinas, a consertar, e varria, limpava e tudo. Fui para o escritório desta empresa, tinha promessas de fazer um bom caminho lá, mas nunca saiu da minha cabeça o desejo de ser padre. E é claro, nesse tempo eu frequentava a igreja. Eu fui coroinha na minha paróquia, lá em Americana, a paróquia do Senhor Bom Jesus. Eu fui da comunidade de jovens, eu fui um ministro da Sagrada Comunhão, eu fui catequista. A participação foi muito ativa. A minha participação era muito ativa, e o meu pároco, o padre Isaías, que hoje já está na eternidade, sim, ele, eu posso dizer, influenciou sobremaneira a minha vocação.
por causa do seu caráter, Sim. da sua fé, da sua presteza, do cuidado com as coisas de Deus, do cuidado consigo mesmo, o amor que ele tinha à igreja. Isso tudo me influenciou. Quando eu estava terminando o colegial, depois de ter trabalhado, de ter muitas amizades, tanto com rapazes como com moças, ter namorado, eu disse, eu não posso ir para frente, tentar um vestibular para esta ou para aquela área do saber, se eu quero ser padre. Eu era acompanhado já por um grupo vocacional que as religiosas lá em Americana tinham, lá no Colégio Divino Salvador, uma parte do primário eu fiz lá, fiquei muito conhecido e muito querido neste colégio, e acabei, depois de frequentar estes encontros vocacionais, indo para o seminário. O seminário aonde? Fui primeiramente para o seminário dos padres religiosos, os padres do Divino Salvador, na cidade de Conchas. Sim. Mais ou menos aí pelo lado de Piracicaba, não é? Laranjal Paulista, ali próximo. Mas eu fiquei lá só praticamente um semestre. Depois eu percebi que aquele tipo de padre não é o padre que eu queria ser. Eu queria ser um padre de paróquia, de uma vida mais dinâmica, com mais autonomia. E no meio do semestre, nas férias, fui falar com o meu pároco, Padre Isaías, que eu queria ir para o seminário de Campinas, que eu queria ser um padre como ele. E ele providenciou, e naquele mesmo ano eu já fui transferido para o seminário de Campinas. Estudei em Campinas a filosofia, no seminário da Imaculada Conceição, estudei a teologia no seminário Nossa Senhora, ou melhor, na Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção, em São Paulo. E lá eu recebi o meu diploma e me tornei diácono e me tornei padre em Americana, no dia 6 de agosto de 1980. Bom, aí, sacerdote, o senhor, então, começa uma vida, uma carreira. E onde o senhor começou os primeiros como sacerdote? Eu fui ordenado no dia 6 de agosto, lá em Americana, não é? E depois da minha ordenação, o bispo disse, eu preciso conversar com você. Marcamos o dia, fui lá e ele disse, eu tenho 2 propostas para te fazer. Quero que você vá trabalhar na cidade de Leme, ao longo da Anhanguera, depois de Limeira, Araras, Leme. E lá você já trabalhou com o padre Renato, como diácono, 1 ano, e ele está querendo que você fique com ele. Então você tem essa oportunidade, mas eu vou te dar uma outra chance. Você vai escolher, que é ser o pároco da paróquia do Senhor Bom Jesus. O padre de lá está saindo por motivo de doença e a paróquia não tem padre. Bem na periferia de Leme, bem na periferia. Sim. Eu disse, Dom Tarcísio, está me dando a oportunidade de escolher entre ser padre auxiliar lá no Padre Renato, no centro, na paróquia do centro, paróquia São Manuel, ou ser o pároco da paróquia do Senhor Bom Jesus. Eu falei, eu confio em você, eu acho que você já fez um bom trabalho, você escolhe. Falei, bom, então eu vou ser o pároco do Senhor Bom Jesus de Leme. E fui. E durante quanto tempo o senhor ficou? Lá eu fiquei 2 anos e meio. Era uma pobreza muito grande. Não tinha carro, não tinha telefone, praticamente não tinha dízimo. O meu centro pastoral, ou o meu salão paroquial, era revestido de lata, que os jovens fizeram, não é? A igreja chovia mais fora do que dentro. Eu sei que eu agarrei aquilo com todo amor e fui trabalhando. Mas o padre da paróquia, depois, que já era um outro padre, lamentavelmente, ele foi assassinado. Foi assassinado e até hoje não se sabe o motivo pelo qual ele foi assassinado. Quando ele faleceu, o bispo me chamou e disse, olha, eu preciso que você vá para a paróquia do centro. Substituiu o padre José de Oliveira, chamado Zezo. Falei, o senhor está pedindo, eu vou. Aí fiquei 5 anos lá. Depois de 5 anos que eu estava lá, chegou um outro bispo e queria que eu trabalhasse com ele, na coordenação da pastoral. Eu disse, mas, Dom Fernando, para eu trabalhar com o senhor, aqui em Leme fica um pouco longe de Limeira. Precisaríamos ver uma paróquia mais perto de Limeira. Sim. Ele falou, olha, tem a paróquia de Iracemápolis.
Jesus crucificado de Iracemápolis, que são 10 minutos de Iracemápolis a Limeira. Se você aceitar ir para lá, nós fazemos essa mudança. Falei, se o senhor achar por bem, eu vou. E saí de Leme, onde trabalhei 2 anos e meio na Paróquia Bom Jesus, 5 anos lá no centro e 1 ano como diácono. Fui para Iracemápolis, e era uma paróquia só na cidade, também muita coisa por fazer. Acabei ficando 14 anos e meio nesta paróquia. Eu conhecia Deus e todo mundo me conhecia. Era aquela cidade ainda que o padre tem toda a autoridade, sim, fala com o prefeito, fala com o delegado, sim, fala com o diretor de escola, pede as coisas e as coisas acontecem no mesmo dia, aquele tipo de coisa. A igreja tinha e tem até hoje, sim, muita força, é muito respeitada, né? Mas de lá é que eu recebi o convite, então, para ser bispo. Agora eu quero saber o Dom Sérgio. Dom Sérgio recebe o convite para ser bispo. Primeiro, da onde partiu esse convite? E o senhor sentiu nesse momento, assim, preparado, olha, eu vou aceitar esse convite e para onde me designar eu vou. Como é que foi isso? Eu tenho consciência de uma coisa. Por conta do meu trabalho, junto à diocese, junto aos padres, junto aos seminaristas, na coordenação de pastoral, na coordenação do conselho de presbíteros, como vigário regional, não é? Eu era amigo de todos, todo mundo dizia que eu ia ficar bispo. Todos diziam. Os próprios bispos com quem eu trabalhava sempre diziam, quando você vai se achegar a nós? Olha aí. E eu nunca fiquei fazendo política para ser bispo. Eu procurava ser um bom padre. E, às vezes, até pensava, puxa, mas será que eu vou ser bispo mesmo? Será que Deus vai olhar para mim? Será que eu sou digno de ser um bispo? Até que um dia, estava chovendo, o meu bispo atual ligou e disse, eu preciso falar com você, eu posso ir aí? Você está sozinho? Eu falei, estou, o senhor pode vir aqui, eu recebo e tal. E ele foi. Entramos, ele falou, quero conversar com você num lugar particular. Pensei, ele vai me transferir, acontecer alguma coisa, ele vai partilhar, vai pedir minha ajuda e tal. Nem pensei. Quando o bispo abriu a sua pasta e tirou uma carta, a primeira coisa que eu vi no cabeçalho da carta era o carimbo da Nunciatura Apostólica, que é a embaixada do Vaticano no Brasil. Eu só pensei, chegou a minha vez. Aí ele me deu a carta e falou, olha, essa carta diz respeito a você. Eu abri a carta, fiquei muito emocionado, comecei a chorar, porque o Santo Padre João Paulo II, hoje São João Paulo II, havia me nomeado bispo auxiliar para a diocese de São Carlos. São Carlos? Isto. Eu tinha que dar uma resposta por escrito, o mais depressa possível, né? Dei a minha resposta positiva e daí uma semana veio o anúncio oficial, que foi no dia 10 de outubro, antevéspera de Nossa Senhora Aparecida de 2001. Naquele dia, o Vaticano anunciou às 8 horas em Roma, 8 horas aqui, meio-dia em Roma, que eu havia sido nomeado bispo. E eu tinha que guardar um segredo chamado pontifício. Eu não podia dizer isso a ninguém. E eu não disse a ninguém. Absolutamente a ninguém. Aí, quando deu 8 e pouco, começaram os telefonemas. E aí, a notícia foi. E eu tinha sido nomeado bispo. Eu quero só saber, antes da gente passar para o segundo bloco, Dom Sérgio, teve assim alguém que influenciou esse convite junto ao Vaticano, etc., até a CNBB? E por o segundo, há uma política, assim, junto, às vezes, às esferas superiores, na nomeação de um bispo, no convite ou não? Para você ser convidado para ser um bispo, você precisa ser, primeiro, alguém de um bom relacionamento com o presbitério, com os padres daquela diocese. Alguém bem relacionado, alguém que tem um trabalho bom, um trabalho evangelizador muito bom. Isso é visto. Tudo.
E então alguém dá o seu nome. Olha, eu julgo que este padre desta paróquia, desta diocese, reúne as condições para ser um bispo. Eu sei até hoje qual foi o bispo que deu o meu nome. E depois, no Colégio dos Bispos do Regional São Paulo, da qual a gente fez parte, é feita essa colocação. E eu me lembro que todos os bispos da região foram a favor que eu ficasse bispo. Né? Então, meu nome foi para Roma, como um candidato. Roma faz um processo, um processo. Então, seu nome vai para leigos, vai para padres, perto de você, longe de você, afetos seus, até desafetos, não é? E se no final você realmente reúne as condições, então você é aprovado e é nomeado bispo. Claro, nós acreditamos, eu acredito, e nós não podemos deixar de acreditar na ação de Deus, na ação do Espírito Santo. Mas é claro, Deus não age, o Espírito Santo não age sem a mediação humana. Sim, verdade. Então, claro. O Espírito falou, eu acredito, o Espírito de Deus, e isso tudo concorreu para uma política com P maiúsculo, não é? Que me levasse a esse trabalho, como o senhor já mencionou, a esse ministério, a esse serviço na igreja, como um sucessor dos apóstolos. Vocês estão vendo aí, olha, Dom Sérgio já tem uma folha de serviço prestado aí a várias comunidades com eficiência e dentro dos próprios padres, presbíteros, ele foi aprovado. E de lá para cá, só vitórias junto aí, esse ministério muito bonito que ele exerce. Nós vamos já um break aqui no intervalo. No segundo bloco eu quero saber do Dom Sérgio aí, como aconteceu a vinda para Bragança Paulista. E quero saber também todo esse trabalho que ele tem feito, um trabalho que todos têm aplaudido, um trabalho que a comunidade faz referências positivas. Nós queremos saber isso já do Dom Sérgio, aqui em DDW Person. Já.